Pronto. Então, irmão, o movimento dos irmãos, né? O Otmani, ele traz num livro dele a questão da reforma. A reforma, ela desenterrou uma verdade muito importante, que é o viver pela fé somente, que a Igreja Católica ela havia enterrado, né? Então foi muito bom que eles fizeram. Nós temos que sempre dar o mérito a quem mérito. A própria Escritura ensina isso, né? Dar honra a quem honra. Se o irmão botar aí no Google, vai aparecer esse versículo para nós basearmos toda a nossa conversa na palavra de Deus e nunca nas nossas predisposições, né? Então, nós falávamos ontem que não adianta nós termos a verdade, que é as Escrituras, sem o Espírito da verdade. Em Lucas 9, 50 em diante, dá para nós ver, quando os discípulos não são recebidos em Samaria, logo eles citam as Escrituras para o Senhor Jesus. 1 Reis 1:10, né? Ou 2 Reis 1:10, ou 10:1, agora não me recordo bem, 10:1 ou 1:10. Quando eles se sentiram magoados, porque eles iam ter que dormir na rua, né? E o Senhor Jesus também. Então eles falam para o Senhor Jesus: Senhor, mestre, quer que nós desçamos fogo do céu para consumir os samaritanos, porque eles não receberam? Assim como fez Elias, ó, eles citaram as Escrituras para o mestre. Aí o Senhor Jesus responde: errais e não sabeis de que espírito sois. Então, citar as Escrituras usando a carne, usando a natureza de Adão, é um pecado, é uma blasfêmia tremenda que faz o quê? Ela rompe com a unidade a qual o Senhor Jesus pediu em João capítulo 17. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, ele orou pela unidade. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, o que desmancha a unidade é o Espírito, não é a palavra, irmão. Se você for ver a divisão entre o corpo, toda divisão entre o corpo cita o quê? A palavra. Eles não citam o Alcorão, eles não usam algum Deus estranho, politeísta. Eles citam a palavra. Mas por que há divisão do corpo de Cristo? Por causa do Espírito, de Lucas capítulo 9, versículo 50 em diante. Quando o Senhor Jesus responde para ele: vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, vocês não são do meu espírito, vocês não estão em espírito unidos a mim, mesmo que estejam citando as minhas escrituras. Olha o espírito de Satanás em Mateus, capítulo de número 4. Leva o Senhor Jesus para o monte e diz para o Senhor Jesus o quê? Está escrito. Satanás usa a palavra, está escrito. E o Senhor Jesus responde como? Também. Esse também define tudo. Também está escrito. Então, o Senhor Jesus usou a palavra, trouxe o está escrito no Espírito de Deus, na vontade de Deus. Como que o Senhor Jesus ora? Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor Jesus era um com o Pai. E ele só usava a palavra com o Espírito do Pai. E Satanás usou a palavra de Deus com o Espírito próprio, irmão. Com vontade própria, independente a Deus. Então, hoje, o que a religião cristã faz é usar a palavra com o Espírito próprio, separado de Deus. A mão vai para um lado, o braço vai para o outro, a divisão do corpo. Então, nós vamos voltar na reforma. Mas veja bem, por que eu estou falando da reforma? Por causa da unidade. O tema agora aqui desse vídeo que o senhor me trouxe agora na nossa conversa é a unidade do corpo de Cristo. Satanás, ele vai criar um corpo, ele está criando um corpo para expressar fisicamente no mundo a unidade dele. Ele quer ser um com a humanidade, para enciumar o Pai, para pôr ciúme no Pai. Várias vezes Deus vai dizer que tem ciúme de Israel. E em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então, Satanás quer criar um corpo, um número de pessoas, mundialmente falando, até chegar no anticristo, que o adore, que tenha um pensamento com ele, para pôr ciúme no Pai. E, ao mesmo tempo, ele quer dividir o corpo do Senhor Jesus, colocar membros, um para cada lado.
quando o apóstolo Paulo ele está perseguindo a igreja, o Senhor Jesus aparece para ele na estrada de Damasco e fala: Paulo, por que tu me persegue? Veja, quando Paulo perseguia o corpo, ele estava perseguindo uma unidade, porque em Atos capítulo 2 vai dizer que eles eram um só pensamento. Eu não sei se o irmão tem como o irmão separar todos esses textos aí, o que eu falei, e agora esse de Atos 2. Você pode separar aí no computador do irmão, né? Aí a gente, não necessariamente na tela, e aí a gente lê, né? Então, o pai, ele quer que o filho tenha um corpo expresso, físico. Quando Felipe, se não me engano, pede para o Senhor Jesus: deixa-nos ver o Pai. O Senhor Jesus responde: vocês têm me visto. Se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Então, quando o mundo olha para a igreja, na igreja, no corpo de Cristo, físico, Jesus deve ser visto. E aí, qual é o objetivo de Satanás até o último dia? Tirar a imagem do Senhor Jesus da igreja cada vez mais. E há uma permissão de Deus para isso. Por que Deus permite isso? Qual é o propósito de Deus em permitir isso? Para que os sinceros se manifestem. Timóteo capítulo 2. Esse texto o irmão pode colocar aí também. Agora eu abro um parênteses aqui. Eu estou lançando bastante pontas aqui, sem nada. Nós abrimos essa chamada de vídeo aqui, eu e o irmão Amaral, para conversar, e nós não tínhamos nada a falar, nós não trouxemos nenhum assunto. Então, deixa eu passar aqui duas formas de Deus falar conosco. Uma, onde um irmão traz um estudo, e esse estudo ele é a palavra de Deus, e Deus vai confirmar ou não. Por exemplo, ontem um irmão trouxe um estudo sobre Esdra, a vontade de reconstruir a casa de Deus, o povo de Deus, representado lá em Esdra, o templo. Hoje, na nossa época, reconstruir a igreja, dar um testemunho. O irmão trouxe esse estudo. É um estudo verdadeiro? Sim, é um estudo verdadeiro. É a vontade de Deus? Sim, mas foi o irmão que trouxe. Isso quer dizer que Deus não trouxe? Pode ser. Como assim? Pode ser que seja uma vontade do homem natural, deste irmão, como foi em Lucas capítulo 9, era a vontade do homem natural descer fogo do céu. E aí eles citaram Reis capítulo 10, verso 1, ou capítulo 1, verso 10, né? Então, essa é uma forma de falar, quando a gente traz um estudo para o irmão. Eu estou muito afeiçoado a casamento, então eu elaboro um estudo sobre casamento, pego as referências e trago. E pode ser que Deus esteja trazendo através de mim, ou pode ser que somente eu estou trazendo. E Deus vai validar, porque é a palavra dele, e Deus vai validar para um irmão, para outro não, porque o irmão não precisa ouvir. Essa é uma forma de Deus validar a palavra dele, permitir a palavra dele entre os irmãos. E trazer edificação para um ou outro, ou só para o irmão que trouxe. Às vezes, só o irmão que trouxe estudo é que precisava daquele estudo ali. E os outros não precisavam. Essa é uma forma. Na igreja, não. Na igreja não é assim. Na igreja, o Espírito traz a palavra, nem o irmão traz. A igreja se reúne sem saber o que vai falar. Nem o irmão traz nada. E aí o Espírito levanta um irmão e traz o que o corpo está precisando. Tem um pé machucado, quase morrendo. E ele precisa de antibiótico, fazendo uma analogia aqui. Difícil. Então, só vou concluir de raciocínio, mas bem rapidinho. Então, ele precisa de um antibiótico, e aí o Espírito Santo, ele traz o irmão A com antibiótico para aquele pé ali. E aí aquele pé é curado. Porque o Espírito de Deus que quer a unidade de João 17, veja que o segredo é o Espírito, não é a palavra. É o Espírito que dá vida à palavra, senão ela é letra morta. Tem também. O Espírito da vida, a letra é morta. Se o irmão puder salvar esse texto, nós vamos ler depois. Então, o Espírito, ele traz vida. E a igreja se reúne como um corpo, unânimes ao Senhor Jesus, um só pensamento, sem querer trazer nada para os irmãos. Porque se eu quero levar algo para o irmão, já não é o Senhor Jesus o cabeça, sou eu. Eu quero levar aquilo ali para os irmãos.
Então, Deus pode validar e abençoar algum irmão ali, mas não é na reunião da igreja. A reunião da igreja, o Senhor Jesus levanta um, cala aquele, levanta outro, fala em 2 ou 3, conforme recebeu, não é? 2 ou 3 tragam um estudo pronto com seus esboços. Não é isso. Fale 2 ou 3, conforme o Espírito recebeu. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14, na reunião da igreja. Quando a um for dado a palavra, for dado, o Pai traz na reunião, conforme a necessidade do corpo. Então, um irmão está em pecado grave, ninguém sabe desse pecado. Como é que eu vou levar um esboço pronto sobre o pecado, vamos dizer assim, da avareza? O irmão tá fazendo umas notas falsas lá, vem a madeireira lá, vem entregar material para a madeireira, aí o cara fala assim, bota 20 mil na nota aí, fiquemos 18, fiquemos 1.000 para cada um, e o irmão está cometendo esse pecado de avareza, roubando da madeireira lá. Ninguém sabe na igreja, mas o Espírito Santo sabe. E ele quer unidade, ele quer que a igreja seja uma só no comportamento, nas ações, no pensamento. Então, ninguém veio trazer nada para os irmãos, porque ninguém é dono dos irmãos. Aí o Espírito Santo traz uma palavra sobre a avareza. E aí aquele irmão começa a ficar doído. E aquele irmão começa... De começo ele pensa assim, o irmão ficou sabendo, quem contou para ele, a carne não quer aceitar, e começa a haver uma luta, e o espírito começa a quebrantar, ele já tinha feito coisas dar errado, o irmão gastar dinheiro onde não precisava, coisas dar errado, ele já foi trabalhando para aquele momento, e aí vem aquela palavra, o irmão começa a chorar, o irmão pede licença e conta, Deus me curou, Deus me tratou aqui agora. Na reunião da igreja, só o Senhor Jesus fala, para trazer a unidade do corpo. Só ele fala, ninguém vai levar nada. Pode os irmãos marcar uma reunião de estudo. Deus deu um dom para um irmão lá, e o irmão, um dom de mestre, por exemplo, vamos dizer assim, o irmão traz um estudo aprofundado a sua palavra. Aí ele marca, aí não é a reunião da igreja, é uma reunião de estudo entre irmãos, para edificação. O irmão marca, eu quero falar sobre casamento, eu quero falar sobre a volta do Senhor Jesus. Deus está me dando essa palavra. Ele me deu a interpretação da volta do Senhor Jesus. E cuidado quando a gente diz que ele deu, né? Mas não vou entrar nesse mérito. E aí o irmão marca. E aí aqueles irmãos que o Senhor, que tem o desejo, o Senhor vai confirmar as verdades sobre a volta do Senhor Jesus, numa reunião de estudo. Então os irmãos vão para ouvir aquilo. Na reunião da igreja, nós vamos para ouvir a unanimidade. Ser um com o Senhor Jesus. E corpo não fala, igreja não ensina. Reunião de estudo, a igreja é um irmão trazendo. Igreja não ensina. Na igreja, o Senhor Jesus que ensina. E aí ele traz aquele irmão que estava fraudando a empresa, é liberto, e assim há a unidade. Então, tem essas duas formas de ensino. O que a reforma fez? A reforma protestante, ela castrou o espírito de falar na igreja. Cada irmão, o pastor vai lá no púlpito e traz a mensagem pronta, esboçada já. E os irmãos que saem da reforma, muitas vezes trazem a reforma no seu coração. Então não há reunião da igreja, há reunião de irmãos, mas não há reunião da igreja. E essa reunião de irmãos é válida? Claro que é válida, mas não é a reunião da igreja. O Senhor Jesus não é o cabeça trazendo a unidade do corpo. Não há um corpo expresso ali, para que as pessoas vejam o corpo de Cristo ali. Paulo, por que me persegues? Agora vai ver se não havia unidade. Quando um saiu fora da unidade, ali é uma coisa sobrenatural que hoje não existe, mas não vou entrar nesse mérito agora, seria outro estudo. Aqui é o Senhor Jesus que está trazendo a palavra, não é um estudo que eu trouxe pronto, é o Senhor Jesus que está trazendo, então não tem como ela se perder, por mais que os irmãos que estão ouvindo, e muitos talvez vão ouvir, me conhecem, sabem que a minha mente ela é desconexa, eu me perco fácil na linha de raciocínio, né? E eu já tinha até esquecido o que eu ia falar agora, ó. Mas como é o Senhor Jesus que está trazendo, ele me lembrou. Graças a Deus eu não estou trazendo isso tudo pronto. Quando Ananias e Safira, o Espírito Santo trouxe uma unidade ali entre os irmãos. Não foi uma lei. Fazia se queria. Era uma unidade. Mas Deus não obriga nós a ser unânimes. Deus não obriga. Ele não obriga ninguém a andar. Pai, que eles sejam um comigo. Ele não obriga ninguém. E ele trouxe uma unidade. E essa unidade, todo mundo ia pegar os seus bens e dar para os apóstolos. E eles iam ter iguais, simulando o milênio, simulando o Jardim do Éden ser o pecado.
Tem toda uma glória aí, que o Espírito não quer falar agora sobre essa glória. Só que Ananias e Safira venderam por 10 mil o terreno. Vamos botar 100 mil, que fica uma analogia, mas, né? Terreno por 10 mil não dá. Venderam por 100 mil o terreno lá, deram 70 mil para os apóstolos. Eles não precisavam dar, eles podiam ficar com 100 mil. O Espírito Santo trouxe uma unidade da igreja, mas um irmão pode trazer um estudo à parte ali. Eu acho que não é bem assim e tal. E o Espírito vai confirmar por outros irmãos. Não, essa unidade foi o Espírito Santo que trouxe. Um irmão pode questionar, ele pode não ouvir a voz de Deus e questionar, não tem problema, ô glória. E aí os irmãos vão validar ou não, examinar para ver se procede de Deus ou não. Só que eles não precisavam dar aquele dinheiro, mas a partir do momento que eles disseram, nós cremos que é de Deus essa obra, que o Espírito Santo está trazendo essa unidade, nós vamos dar, vender e dar, e eles venderam por 100 e deram só 70, o apóstolo perguntou, por quanto venderam o campo? Atos capítulo 5. Vendemos por 70. É mentiroso, caiu morto na hora. Olha Deus preservando uma unidade ali, ele preservou essa unidade. Ananias caiu morto na hora. Essa autoridade só os 12 apóstolos tinham, não existe mais essa autoridade apostólica no sentido de fundamentos, né? Não que não exista apóstolo no sentido de enviado, isso existe, mas de fundamento não. Veio a mulher dele, mentiu também, caiu morta na hora. Não precisavam entrar na unidade, mas se entraram, não podiam mentir. Olha os erros da unidade. Então o Pai, ele quer a expressão do corpo. Ele quer que o mundo veja o corpo de Cristo. Paulo, por que me persegue? Paulo estava perseguindo os cristãos. Esses aqui de Atos 5, Paulo estava perseguindo. Paulo vai se converter mais para frente, não aqui em Atos 5. E esses irmãos estavam sendo perseguidos e eles eram o corpo de Cristo. Agora, o Senhor não vai obrigar nós sermos uma unidade com a oração sacerdotal de João 17. Ele não vai obrigar, cada um vai andar como quer. Por quê? Porque a imagem do corpo vai diminuir cada vez mais, até vir a apostasia, e depois vem o juiz de Deus, vem o fim do mundo, vem tudo mais, né? Mas sempre Deus vai zelar por uma unidade, por cada vez menor, mas ele sempre vai zelar, sempre vai ter irmãos num espírito com ele. Então, quando um irmão está pensando diferente da unidade do Senhor Jesus, e às vezes o Senhor Jesus não quer que a gente fale para aquele irmão lá, que ele está pensando diferente. Ele já, daqui uns anos, ele vai ter até uma igreja no nome dele lá. Igreja, Jesus vai voltar não sei quando, porque cada um já marcou uma data, e um dia ele volta e fundou a igreja e registrou no cartório lá. Então, a nossa fala, por mais que a gente fale o que está escrito nas Escrituras, ela não vem em unidade com o Espírito de Deus. Assim como a fala de Lucas, capítulo 9, verso 50, ela não veio em unidade. Então, aqui, o Espírito está trazendo o assunto da unidade. O irmão me chamou hoje, e o irmão vai confirmar daqui a pouquinho, eu vou dar a pausa para o irmão ali, e nós não tínhamos nada eu nem pensei em estudar as Escrituras hoje, em meditar nas Escrituras. E quando nós começamos a falar, o Espírito trouxe esse tema, a unidade da igreja do Senhor Jesus. Irmão, o que o irmão vai falar? Não, irmão, você estava falando justamente da reforma, né? Você já praticamente falou tudo que eu ia falar, logo depois você falou. Para a gente ver como que hoje não há o testemunho mais dos irmãos como a igreja, no sentido do ajuntamento. Entendeu? Ela não tem mais, porque hoje a gente vive, né? A gente pegou nessas questões aí, não digo que nós nem pegamos da reforma protestante em si, mas a liturgia, como é o ajuntamento hoje, a forma como é feita, ela já vem desde a Igreja Católica em si, né? Essa forma litúrgica, e o Espírito não tem essa liberdade. Isso é tão fácil de entender, né? Talvez eu tenha falado aqui em outras vezes, aqui já para trás já, mas às vezes alguém vai ver esse vídeo com exclusividade, algum irmão, que hoje, né, se for ter o ajuntamento dos irmãos, hoje é domingo, por exemplo, hoje às 7 horas, 7h30, vai ter ajuntamento dos irmãos, mas muitos vão saber que foi o quê? Alguém ligou lá, irmão, você pode ir lá no momento de louvor, você pode dar uma palavra, pode cantar, pode fazer isso, liga para outra, você está disponível, não tem essa liberdade, como o irmão disse aí, de trazer para o Espírito de fato falar, o Senhor Jesus como cabeça da igreja que ele é, e é o cabeça quem pensa, é ele quem dá o comando, entendeu? É ele quem comanda, é ele que traz tudo, né? Porque tanto quando a gente tem uma
um problema na nossa mente, na nossa cabeça, o corpo não funciona, o corpo fica todo vegetativo, e hoje nós nos encontramos, né, com o corpo de Cristo, no sentido desse ajuntamento, de forma vegetativa. Isso é triste, irmão, isso é triste. É de dura aceitação, por quê? Porque nós somos condicionados a um estilo de culto, a um estilo de liturgia, e a gente abrir mão de velhos conceitos, né, para a vida no Espírito, porque Jesus foi enfático, necessário é o quê? Nascer de novo. E nascer de novo, irmão, é o X da questão. É o X da questão quanto às nossas práticas, quanto à vida no Espírito que nós temos que ter, porque nascer de novo é nascer do Espírito. É não mais andar, é ter a certeza de qual Espírito nós somos. O nosso Senhor Jesus, a vida no Espírito é justamente isso, é ela que vai nos dar a certeza de qual Espírito. Por acaso não sabeis que Espírito sois? Eles não tinham ainda a vida no Espírito, eles não tinham nascido do Espírito ainda. Estavam ali seguindo a Jesus, eram discípulos no sentido de estarem aprendendo, buscando, e muitos irmãos se encontram nessa situação da vida, nessa caminhada, já se tornaram discípulos do Senhor, mas ainda não tiveram o seu espírito vivificado no Espírito de Deus. A vivificação do Espírito para que as coisas comecem a ser, como disse assim, mais claras. Então, isso é triste, a gente, de dura aceitação, eu falo isso, né, de dura aceitação para a gente, porque um dia nós já fizemos errado, né, irmão? Nós já cremos da forma errada, já nos submetemos, demos um testemunho errado no que tange a essa forma de reunir, né, dos irmãos acreditam ser ali o ajuntamento da igreja. Não, hoje eu creio como irmão, é uma reunião de irmãos combinados para um estudo determinado, todos deram o seu amém para aquilo ali, não vamos fazer, vamos nos reunir aqui, mas não é na liberdade do Espírito, no ajuntamento da liberdade do Espírito. Essa unidade que o Senhor Jesus fala, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, na sua oração sacerdotal por amor a nós, aonde ele deu a vida por nós, a sustentação dessa unidade na vida individual. Então, nós vamos ter dois aspectos: a sustentação dessa unidade, a unidade do corpo de Cristo expresso, como Felipe, acho que foi Felipe, não sei se o irmão lembra, que pediu para o Senhor Jesus, deixa-nos ver o Pai. Eu acho que foi Felipe, não tô, agora me foge a memória aqui. Aí o Senhor Jesus disse, vós tem me visto já a mim. Então, Jesus era a expressão do Pai. Fisicamente, o Pai poderia ser visto através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deve ser visto através da igreja. E isso vai acontecer, essa unidade, ela vai acontecer de duas formas. Uma, parcialmente no sentido de conhecimento. Ora, o irmão que creu que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos seus pecados, ele está em unidade comigo. Então, nós vamos ter uma unidade no sentido de conhecimento. E depois ela é progressiva individualmente a cada um. Então, a unidade ela vai ter dois aspectos. Um, no sentido de conhecimento, outro no sentido de progressão. O conhecimento que cada um de nós vai ter. O apóstolo Paulo vai falar em Filipenses, capítulo de número 2, pensai todos a mesma coisa, e aquilo que pensai diferente, Deus esclarecerá. Pensai todos a mesma coisa. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, o que o nosso Senhor Jesus falou lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, para que nós sejamos um, todos nós devemos ser um. E aquilo que pensais diferente, Deus nos esclarecerá. Agora, qual é a raiz? Qual é a raiz do corpo de Cristo expresso para que o mundo pagão veja o Senhor Jesus, veja o único Deus que é Cristo, o Filho no Pai, um com o Pai? Qual é a base para que essas duas linhas converjam? Uma, o conhecimento que a gente ganha do Senhor Deus, e a progressão individual. Então, todos nós vamos receber a unidade de Cristo. Qual é a unidade de Cristo? Toda a verdade. Para que, abre aspas aqui, para que todos venham ao conhecimento da verdade. Fecha aspas, palavra do nosso Deus. Então, todos nós vamos chegar ao conhecimento da verdade. Todos nós quem? Todos aqueles que o Pai levar ao Filho. Oh, glória! Toda aquela alma que o Pai levar ao Filho, ele vai ser salvo pelo Filho. E sendo salvo pelo Filho, ele vai ter acesso ao Pai. Porque morto nós não temos acesso ao Pai. Nós temos que ser vivificados. O Filho tem que nos salvar. Já começa aí nós ser um com o Pai. Na base, no novo nascimento, João 3,3, importa-vos nascer de novo. Então aí nós somos unânimes.
progressivamente a verdade vai sendo dada. Então, nós conhecemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós estamos ferrados. O nosso mérito é igual ao do ladrão da cruz. O ladrão da cruz disse para o Senhor Jesus. Primeiro, ele disse para o colega dele, publicamente, ele falou, ele confessou publicamente a sua miséria. Nós merecemos estar aqui. Todo aquele que é levado ao Senhor Jesus, ele fala, eu mereço a morte. Se alguém é levado ao Senhor Jesus e acha que tem mérito próprio, não foi levado ao Senhor Jesus, não. Isso é Satanás enganando. Então, a unidade começa aí. Nós reconhecermos pela revelação do Senhor Jesus quem é o Pai. E diante do Pai nós estamos mortos. Diante do Pai, a santidade do Pai nos mata e nos leva para o inferno. Mas o Pai nos levou ao Filho sem mérito algum. É por graça. Efésios capítulo 2. Por graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Isso a reforma trouxe, que a Igreja Católica tinha enterrado mérito para o Senhor Jesus através da reforma. Então, revelação de Deus. A oração sacerdotal. João 17. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Começa na salvação. Nós sendo levados pelo Pai ao Senhor Jesus. Nós, como ladrão na cruz, eu mereço estar aqui. Depois da salvação, todos nós somos unânimes já nisso. E como o canal onde o vídeo vai ser exposto e o grupo ali é de irmãos, é de salvos, todos nós já somos unânimes. A maioria que vai assistir esse vídeo já é unânime. Se você, alguém assistir e ainda não aceitou Jesus como Salvador, como o ladrão da cruz ainda não disse, nós merecemos tal castigo. Falando para os outros pecadores, que é o ladrão da cruz que estava do seu lado. E depois olha para o Senhor Jesus e diz, lembra-te de mim no teu paraíso. E Jesus responde, hoje mesmo estará comigo lá no paraíso. Hoje mesmo, unidade, somos um só, salvos no Senhor Jesus. Agora, a força da expressão desse corpo na terra, o quanto esse corpo vai se expressar, é gradativo ao conhecimento e à progressão individual de cada membro, pela sua teimosia, pela sua rebelião em demorar em aceitar, e o pai vai tratando, vai sulapiando o irmão, vai surrando, porque quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Hebreus capítulo 2, o pai surra e disciplina, surra, bate, surra. Os psicólogos falam que não precisa mais surrar. Deus diz, vocês gastaram todo o dinheiro de vocês na faculdade, lá botaram fora, compraram papel higiênico, querem dar mais lucro. O pai surra o filho que ama, e o filho ele é mais duro na queda, ele tem que ser surrado mais, demora mais a chegar ao conhecimento. Mas na graça da salvação, a oração sacerdotal do Senhor Jesus já foi atendida. Nós somos um com ele. Agora, o nível de conhecimento e expressão prática, física desse corpo é progressiva. Um irmão já tem a graça, mas já tem também o conhecimento da volta do Senhor Jesus. O outro irmão já tem a graça, já é unânime com todos os irmãos na vida eterna, mas também já tem o conhecimento da unidade da igreja, da expressão da reunião da igreja. E ele consegue, pelo dom de Deus, reunir alguns irmãos como igreja, ali nós já temos um testemunho de igreja. Outro tem a expressão física do Senhor sobre o casamento. Ele consegue discipular casais a expressar o casamento que agrada o Senhor Jesus. Então, no casamento, a oração do Senhor Jesus foi atendida, porque aquele casal dá o testemunho do que é um casamento diante dos olhos de Deus. Então, é o conhecimento, uma perna, e a progressão. O quanto desse conhecimento vai sendo dado a cada irmão, conforme os dons vão se manifestando. Agora, qual é a raiz, a sustentação dessas duas pernas para elas andarem de forma equilibrada? É o quanto cada um morre. O quanto cada membro do corpo morre para si, que vai ter o aumento. Quando o Senhor Jesus ora, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, quem é o Senhor Jesus para fazer essa oração? É o mesmo que disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. É o mesmo que diz em Lucas 9, verso 50 em diante, vós não sabeis de que espírito sois, porque vocês querem pedir algo para agradar a carne de vocês que deveria estar morta. Por isso que nós não estamos em unidade aqui, ó. Nós não estamos no mesmo espírito aqui. Vocês estão citando as escrituras,
estão citando a verdade? Estão citando as Escrituras, mas ela não cabe nesse momento, ela não cabe nessa situação, porque vocês não estão no mesmo espírito que eu. Ou seja, vocês não querem fazer a vontade do Pai, assim como eu quero fazer a vontade do Pai. Por isso vocês estão errados. Então, quanto mais nós vamos morrendo para a nossa vontade, 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu esmurro meu corpo, eu entrego a escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, eu vou ensinar a verdade a muitos, mas eu mesmo não estou dando testemunho do corpo de Cristo, para que a sociedade veja o único Deus no meu corpo, em unidade comigo. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador do Senhor Jesus. Olha só, ele entendeu bem quando o Senhor Jesus disse para ele: Paulo, por que me persegue? Quem Paulo estava perseguindo? Quem imitava Jesus. E agora Paulo fala: eu comecei a imitar esses loucos aí, ó. Eu comecei a imitar eles. Agora me imitem também. Me imitem, porque eu imito, porque eu esmurro meu corpo e entrego a escravidão. Às vezes um irmão está errado, e a gente quer que ele saiba a verdade, a gente elabora lá toda uma ideia para falar para ele entender a verdade, mas Deus não quer que a gente fale a verdade para ele, porque ele não está preparado. Deus não surrou ele o suficiente ainda para ele ouvir. Ele não está quebrado, ele ainda não esmurra o corpo dele e algema, escraviza para receber essa verdade e Cristo viver nele e o corpo dele, físico, ser um testemunho do Senhor Jesus na terra. Então, individualmente, nós somos testemunhos de Deus ou vergonha para Deus, e como igreja reunida também. Então, para que a oração sacerdotal do Senhor Jesus, Pai, para que ele seja um como nós sejamos um, nós precisamos de conhecimento da verdade e da progressão desse conhecimento. E a progressão desse conhecimento ocorre conforme eu aceito morrer para minhas vontades, fazer aquilo que não me agrada, aquilo que agrada o Senhor Deus, estar aberto às verdades do Senhor para a minha vida. O irmão quer falar, irmão? Eu tô aqui glorificando a Deus. Que boas palavras a gente se ouvir, aprender no Senhor, crescer no Senhor. Quanta paz traz a palavra de Deus. Como é lindo isso, essa unidade que você trouxe ali, né? Que Deus abre o caminho para a gente ver Jesus e Jesus nos leva de volta ao Pai. Irmão, olha isso aqui, irmão. Eu tô aqui, unidade, eu tô aqui. Simbiose, enquanto a gente vê quantos irmãos discutindo se Jesus é maior que Deus, se Jesus é Deus, se Deus não é Jesus, o que é? A unidade a gente se perde, e o que o Senhor quer trazer, o que o Senhor quer ensinar por meio do Pai e do Filho, essa unidade que os dois têm, essa comunhão, essa comunidade. Ah, irmão, isso é maravilhoso, irmão. Isso é de lavar nossa alma, entendeu? De lavar nossa alma, saber como que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor, quantas coisas nós temos a partir, como se fosse assim. E outra coisa que a gente estava pensando também aqui, enquanto o irmão estava falando, é isso aí, ó, esse ladrão na cruz. Quem falou para ele, irmão, de um paraíso, irmão? Quem falou para ele, irmão? Olha a obra do Espírito genuína no reconhecimento de si mesmo. Ou seja, irmão, estou aqui pensando aqui, cara, quando a gente. É porque, assim, infelizmente, irmão, existem muitas falsas conversões, essa é a verdade, existem muitas falsas conversões. É a conversão à religião, é ao medo, é à culpa, e não ao destruir o seu ego, quem você é, o reconhecimento de quem você é. E olha isso daí, quando esse ladrão na cruz, ele reconhece a si mesmo e fala assim, olha, lembra-te de mim no teu paraíso. Irmão, olha isso, irmão, ele teve ali, na mesma hora, o Espírito deu a convicção que Jesus é um rei, que Jesus tem um paraíso. Quantas coisas lhe foram acrescentadas, irmão, por meio do Espírito. Olha que obra maravilhosa que o Espírito faz, irmão. Que o Espírito faz quando a gente vê a nossa pequenez, muda tudo, irmão. Ele não estava mais preocupado com a vida, não estava mais com medo de morrer. Estava mais com medo de morrer, irmão. Estava numa cruz, ia morrer. E ele, irmão, olha só, irmão. Hoje, infelizmente, irmão, que tristeza, irmão. E eu falo de mim, a gente cita aqui os irmãos, é porque, graças a Deus, o irmão disse aí, nós já alcançamos unidades em outros assuntos, né, maiores, mas quantos irmãos ainda não alcançaram, estão preocupados quanto a essa vida aqui, quanto as coisas daqui. A gente estava até antes falando, né, de ressurreição, né, quando a gente
entende o que é a ressurreição dos mortos, o que isso implica, né, na nossa vida prática, né, diária. Ah, irmão, que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso a gente ter essa paz do Senhor, ter Não, mais um medo. Irmão, eu tô aqui, a eu tô aqui. unidade da O irmão igreja. tá aí falando, o irmão tá aí falando, eu tô aqui glorificando a Deus aqui no Espírito, aqui, exultando por entender isso, irmão. Por já ter alcançado essa unidade com seu Pai. Eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Louvado seja Deus por a gente ter alcançado essa unidade. E também almejamos que mais irmãos também cheguem à unidade de coisas maiores, de águas mais profundas, como diz o Senhor, traz a analogia de se aprofundar nas águas. A vida no Espírito é como aprofundar nas águas. A gente bota o pé, depois a gente tá o joelho, enfim. Isso é maravilhoso. Pode continuar aí. A unidade da igreja, qual é o problema? A dificuldade do irmão. O irmão busca muito a igreja certa, a forma certa de se reunir, qual é a verdade. Tantas denominações, né, denominando-se a verdade de Deus, a divisão do corpo, porque Satanás ele quer causar ciúme em Deus, ele quer criar um corpo unânime. Ele está preparando a unidade dos homens, aonde todos vão seguir o anticristo. Um caos global, os governos nacionais, o nacionalismo, que é a divisão do mundo, né? O mundo ele é dividido em bandeiras nacionais, e aí não há expressão de um corpo mundial nisso. Então, Satanás quer o quê? Tirar as bandeiras nacionais e criar uma bandeira mundial, onde todos vão adorar um único homem. Homem, corpo físico, e expressando o Deus desse mundo, que é Satanás. Deus, Espírito, sendo expressado num corpo físico, que é a igreja. Ô, glória! Então, Satanás ele está preparando o corpo dele, ele vai criar o caos global, onde os governantes vão ter que dizer, não dá mais, vamos se entregar a esse cara aqui, que ele coloca um chip ali na cabeça das pessoas, o paralítico anda, porque a falsa igreja promete essas curas e não acontece, a falsa igreja, o falso corpo, promete que todo mundo vai ficar rico na campanha da prosperidade, não acontece, e o anticristo vai trazer fartura de terra, de plantações, vai trazer fartura de grãos, de prosperidade, fartura de tecnologia. Fartura é a palavra? Não. Fartura. Vai trazer fartura, né? Eu vi que não estava fechando aqui a palavra, né? Vai trazer fartura de tudo, vai ter demais, em abundância. E aí, que é o que o povo quer. O que o povo vai buscar na igreja? O marido perfeito, a esposa mudada, o filho mudado, dinheiro, eu quero a casa em tal lugar, a campanha, o projeto de vida final do ano, apresenta tudo para esse mundo. E o anticristo vai dar tudo isso para as pessoas por 3 anos e meio. Então ele está preparando, ele criou a falsa igreja para a falsa igreja decepcionar as pessoas, para quando ele aparecer, aí vamos botar político lá, que ele é de Deus, político tal é de Deus, é a falsa igreja, bota político, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Aí o político perfeito vai acabar com todos os problemas, mas vai ser um líder único, não vai ser nacionalismo. E esse líder único, meio que aliado ao aliancismo, né, que tenta implantar um suposto milênio que supostamente já existe aqui na Terra, vai trazer tudo isso que a falsa igreja prometeu. Falsa igreja no sentido da expressão de corpo. Dá um falso testemunho de Deus, mas existem muitos irmãos verdadeiramente salvos lá dentro. Mas a única coisa unânime que tem com o Senhor Jesus é a salvação. Foi levado pelo Pai ao Filho, creu, como ladrão na cruz, nós merecemos o inferno, aceitou Jesus como Salvador, mas não há progressão de conhecimento. Por quê? Porque não há morte. Se eu não morrer para as minhas vontades, eu não tenho a progressão do conhecimento. Bom, então, como que a igreja, no sentido de um grupo de irmãos reunidos como igreja, vai expressar o corpo de Cristo? Aí nós temos uma caminhada para que isso aconteça contramão. Os irmãos ficam procurando um grupo de irmãos, a igreja quadrangular, a igreja batista, a igreja universal, que expresse mais de acordo com a palavra de Deus. E aí está errado. Qual que é o certo? É eu, como membro, expressar a vontade de Deus. Eu, como membro do corpo, eu expresso a vontade de Deus, eu me torno individualmente um com o Pai, ou um com o Senhor Jesus Cristo, e automaticamente o Senhor vai me dirigindo ao corpo. Mesmo que momentaneamente ele me queira fracionado, assim,
me reunindo com um irmão aqui, com outro ali, não tendo a expressão total da igreja. Não tendo a expressão total da igreja. Por quê? Porque ele sabe a necessidade de cada irmão, ele sabe o que cada irmão precisa. E se eu estou morto para mim, e ele está livre para me usar, por que ele vai me levar lá para a igreja católica se todos estão na sua soberba? Por que ele vai me levar lá para a igreja universal, que são igreja de homens, né? Embora existam irmãos nossos lá dentro, porque conheceram a verdade da salvação, mas não conheceram a verdade de um corpo, do corpo de Cristo. Então ele vai me levar, às vezes, para um irmãozinho lá no meio do mato, igual Felipe, o evangelista, em Atos capítulo 9. Ele está pregando ali para várias pessoas, e Deus fala para ele, sai daí, vai para o deserto. E lá, o Espírito de Deus, lá ele prega para um homem só um, só tinha um lá. Ele não estava pregando para uma multidão. Ele não era a igreja reunida ali, um corpo, expressando a vontade de Deus, várias pessoas ao mesmo tempo. Não, era um homem só, que era o eunuco na carruagem. Aí Felipe, o Espírito fala para ele, corre atrás dessa carruagem aí. Aí Felipe pergunta, tu entende o que tu está lendo? Aí Felipe cita as escrituras para ele. Mas em qual espírito Felipe cita as escrituras? No Espírito de Deus, porque foi o Espírito de Deus que mandou lá. O Espírito de Deus não mandou Felipe, eu tenho a verdade, agora eu vou abrir a igreja. Igreja Felipe do 8º dia, porque do 7º já tem. Então, eu vou abrir a igreja Felipe do 7º dia, deixa eu registrar o CNPJ. Não! Se Felipe tinha o conhecimento da verdade, ele não era dono desse conhecimento. Ele não poderia abrir uma igreja em nome dele para monopolizar esse conhecimento. Esse conhecimento deveria ser entregue a quem o dono da igreja queria entregar, mesmo que isso custasse ser entregar para um homem só, e não para um corpo que dá bastante dízimo, que vai manter uma catedral bonita, que vai... Não é assim que funciona. Então, Felipe, no Espírito de Deus, ele citou as escrituras para Felipe, para o eunuco, e anunciou a Cristo. Mas ele poderia ter anunciado outra coisa. Ele poderia ter anunciado como um pai cuida de um filho, como um filho deve honrar o pai, como as irmãs devem se pronunciar na igreja, como os irmãos devem se reunir na igreja. Ele poderia ter anunciado qualquer coisa. O Espírito ia determinar isso conforme a quem o Espírito o enviasse. Como ele enviou alguém que ainda não era salvo, óbvio que o Espírito, sendo equilibrado e sendo da verdade, sendo o dono da palavra, ele anunciou a verdade da salvação. Então o eunuco fez como o ladrão da cruz. O Senhor Jesus não merecia morrer pelos meus pecados, eu merecia, eu aceito ele como meu salvador. Paulo foi usado pelo Espírito para trazer verdade sobre a igreja, mas foi o Espírito que trouxe. O irmão Pedro confirma isso. Em 1 Pedro, capítulo número 3, o apóstolo Pedro fala, coisas de difícil interpretação que o nosso amado irmão Paulo traz, como as demais escrituras, conforme lhe foi revelado. Então, Paulo não trouxe o que ele quis, ele trouxe o que foi revelado por Deus, como as demais escrituras. Foi fácil? Não, foi de difícil interpretação. Para quem é esse conhecimento? Para irmãos mais maduros, que já morreram mais, que já estão dispostos a aceitar mais, andar mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus eu ando, mais morto eu preciso estar na minha carne. Então, aí nós temos o conhecimento. Então, para nós andarmos com o Senhor Jesus num corpo, tipo, eu gostaria tanto de me reunir com os irmãos, como igreja. Por que essa prioridade? Por quê? Por que não a prioridade? Eu gostaria de ser um com Deus primeiro. O Senhor Jesus é mais importante que a igreja para mim. Ele é mais importante que um corpo. Ele é mais importante que um membro. Ele é mais importante que uma relação social, supostamente de igreja, mas os irmãos se reúnem para comer, para beber, para jogar. Não. Ele é mais importante. Eu, como membro, vou estar morto para ouvi-lo. Aí ele pode me levar a uma multidão de irmãos unânimes com o Pai, no mesmo pensamento. Como pode me levar a um só, que também vai se tornar o mesmo pensamento comigo e com o Pai. Não importa se é 1 ou 1000. O que importa é ser uma unidade com o Pai. E uma coisa é certa, aonde o Espírito nos leva, a obra acontece. Quantos irmãos abrem uma igreja e fecham? Porque a obra não aconteceu. Quantos irmãos tentam fazer uma coisa
abrir uma empresa e a empresa nunca abre, porque a obra nunca acontece, porque estão fazendo no próprio Espírito, estão citando a palavra, Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu vou ficar rico nessa empresa aqui. Aí vem a água e leva tudo. E disse que era Deus. Quantos irmãos falaram, nós vamos votar nesse político e o Brasil vai melhorar, e o político perdeu, e ainda disseram, Deus escolheu esse político para melhorar o Brasil, e o político, quando ganhou, não melhorou nada, só piorou. Não que seja culpa do político, e nem mérito do político, o governo é de Deus, a soberania é de Deus. Então, a nossa prioridade deve ser, eu sou um com o Senhor Jesus, e Ele, sendo um comigo, vai me levar lá para o deserto para falar com o eunuco, ou vai me levar lá para a igreja, para levar uma mensagem para a igreja, onde o irmão às vezes está num pecado, e é a mensagem que o Senhor trouxer, porque na reunião da igreja é o Senhor Jesus que traz a mensagem, não é um estudo pronto. Nas reuniões de irmãos para estudo, pode ser um irmão trazendo estudo pronto, mas na reunião da igreja não. Então, essas verdades vão sendo ensinadas a mim pelo próprio Deus. Ele vai usar um outro irmão para me trazer a mensagem, vai usar 100 irmãos. Isso é importante, a gente ama isso, sim, mas é secundário. Primário é o meu relacionamento individual com Deus primeiro. Eu estar vivo nele e morto em mim mesmo, para que ele se expresse ao mundo através de mim. Seja como um membro, individualmente, seja como um corpo onde eu estou me expressando junto com outros irmãos no caráter de igreja, ou com outros irmãos no caráter de um estudo. Fica tudo mais claro quando eu primeiro sou um com o Pai, porque primeiro o Senhor Jesus era um com o Pai, para depois ele ser um corpo com o Pai. A prioridade dele é fazer a vontade do Pai, não dos irmãos. Então essa deve ser a nossa prioridade. Eu vou me adentrar de forma mais profunda, conforme o senhor vai trazendo aqui. Nós nem sei quais são as referências que Deus vai usar, eu citei algumas. Depois eu vou pedir para o irmão ler, e aí eu vou deixar o Espírito trazer a sequência. Eu vou fazer um acréscimo aqui, né? É até mesmo o Senhor, né? Ele que vai atrás das ovelhas perdidas e traz elas ao ajuntamento. Aproveitando isso, tem outra coisa também interessante a respeito, né, do testemunho, né, do corpo. Paulo, né, comparou o mistério da igreja, né, que ele chama até de mistério da igreja, como um casamento. Falou que trouxe uma relação a um casamento, aonde que, quando ele está citando isso dentro desse contexto do casamento, que, né, o homem é o cabeça da esposa e a esposa, né, deve amar a esposa e a mulher deve ser submissa ao seu marido. E trazendo essa analogia para a igreja, né, irmão, para a gente ver como que, para poder afirmar mesmo, né, deixar isso de forma mais consistente, da autoridade que o Senhor Jesus tem sobre a igreja, sobre a noiva, sobre a sua esposa, é justamente isso. A palavra nos exorta a isso. E existe um testemunho. Por exemplo, quando a pessoa é solteira, ela dá um tipo de testemunho, ela tem um tipo de procedimento. Quando ela casa, é outro completamente diferente. Então, quando nós estamos submissos ao Senhor, em submissão, né, como noivos aqui, cabendo a igreja, ela tem um testemunho, ela tem uma expressão diferente, ela tem um comportamento diferente. E isso é o Senhor, é a obediência ao Senhor, é a obediência ao cabeça desse corpo, que é Cristo, que é o nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. E você falou das referências aí, irmão, você me pediu, eu anotei aqui as referências aqui, né, que fomos falando aqui, né? Você primeiro começou falando sobre honra, né? Deem a cada um que lhe é devido, né? Que está em. Deixa eu compartilhar aqui, ó, a guia. Deem a cada um que lhe é devido. Só uma coisinha. Se cair a internet, alguma coisa assim, fica gravado até aqui, daí ou não? Fica, eu paro a gravação aqui e fica gravado. Tá. Tá ali, ó. Romanos, né? Romanos 13. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, a honra. Se referindo, né, a honra que aos irmãos ali na reforma tiveram quanto a trazer a verdade da palavra, né, irmão? Que você disse, né? A trazer a verdade da palavra. Outra coisa também que nós falamos, ó, Tiago, ó, tô colocando aí na tela, Tiago 4, ó, sobre o Espírito Santo ter ciúmes, né, de nós, né? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem forte ciúme? Se eu não me engano, aqui Tiago está fazendo uma menção a Ezequiel, né? Acho que foi Ezequiel que disse isso. Essa questão que o irmão falou, né? Da honra, porque a gente não pode ser arrogante e desmerecer a reforma. Isso. Os irmãos da reforma, eles progressivamente, conforme eles foram morrendo para si, eles trouxeram uma verdade importante, que é o viver por fé somente. A salvação vem somente pela fé.
e a gente deve dar honra a eles. E a muitos padres a gente deve dar honra. Há muitos padres que creram no Senhor Jesus como Salvador. O erro nosso, talvez seja o erro, né, de muitos irmãos, é achar que aquilo ali está completo, que ali teve uma nova revelação, uma nova... Não. Eu até falei com o irmão aqui antes aqui, que eu sinto até assim um aperto no peito em usar a palavra reforma, entendeu? Porque não se tem nada a reformar, tem o que estava oculto e foi trazido à luz, entendeu? Não tem uma reforma. É trazer de volta. Deus é uma linha reta, né? O que ele botou, o que ele trouxe de verdade, elas são imutáveis. Aí elas são enterradas com a permissão de Deus, porque em Romanos fala, Romanos capítulo 1 e 2, ele vai começar a falar da perdição dos judeus, primeiramente, depois da humanidade, e aí ele vai concluir dizendo, e Deus os entregou ao espírito da mentira para que creiam na mentira. Por quê? Por quê? Uma pergunta, por quê? Porque não se importaram com a verdade. Então, quando a verdade, Deus chegou numa era negra, nossa, que confusão, ninguém mais entende a verdade e tal, é porque as pessoas não queriam a verdade. Quem queria, 2 ou 3 ali no meio que queriam, Deus revelava. Então, quando começou a haver um despertar das pessoas por Deus, Deus levantou a reforma. Não quer dizer que quem fez a reforma está certo, mas coisas dentro da reforma Deus fez, Deus trouxe. Até o catolicismo Deus levantou para trazer verdades. Deus levantou o imperador para trazer a verdade da crucificação. A Bíblia diz que o cordeiro ia ser sacrificado por nós. Deus não trouxe um irmão para crucificar o cordeiro. Deus trouxe um pecador para crucificar o cordeiro. Deus não trouxe, muitas das vezes, irmãos para trazer certa verdade. Trouxe o catolicismo, embora haja irmãos lá dentro. Porque a primeira unidade com Deus, de João 17, é a salvação. Então, honra a quem honra. E aí, o Watchmani, conhecido por alguns irmãos espirituais, né? Ele traz honra aos irmãos de Plymouth, que trouxeram uma verdade muito mais importante, não, tá errado, mais completa do que a verdade da reforma, que é viver por fé. A verdade da reforma escondeu a verdade do corpo. Por quê? Porque ainda não havia interesse de nenhum irmão de conhecer o corpo. Romanos capítulo 1 e 2. E Deus os entregou a mentira, para que creiam na mentira. Por quê? Pergunta. Porque não tiveram interesse pela verdade. Quando começou a haver um interesse pela verdade da salvação, houve a reforma. Deus mostrou a verdade da salvação. Quando começou a haver um interesse pelo corpo, pela unidade do corpo, como que é a igreja do Senhor Deus reunida, Deus levantou os irmãos de Plymouth. E o Watchmani, ele traz essa verdade dos irmãos. Ele fala como ele aprendeu com os irmãos. Isso pouca gente sabe, porque muitos não gostam dos irmãos, mas são apaixonados pelo irmão Watchmani, que exalta a verdade que os irmãos de Plymouth trouxeram, muito mais completa. E por que o Watchmani diz no seu livro que a verdade dos irmãos de Plymouth ela é oculta no mundo hoje? Por quê? Porque o mundo, Satanás, não quer a expressão física de Jesus. Qual é a expressão física de Jesus? O seu corpo? Qual é o corpo? A igreja unida no Senhor Jesus. Então, a reforma trouxe a verdade da salvação pela fé. Tudo bem. Muita gente quer conhecer a salvação, o Senhor Deus vai revelar a salvação, mas eu, Satanás, eu não quero que eles conheçam a verdade do corpo. Eu não quero que eles sejam um contigo. Se não houver irmãos com vontade de conhecer o corpo de Cristo, Deus não vai trazer essa verdade para eles. Porque Deus os entrega ao espírito do engano. Por quê? Porque eles querem ser enganados. E Paulo vai citar isso em Timóteo. E nos últimos dias os homens vão ver de mal a pior, enganando e sendo enganado, sendo mais amantes de si mesmo, do dinheiro. Timóteo capítulo 6, Timóteo capítulo 3, Romanos também ele vai citar. Irmão, vamos chegar aqui a uma conclusão em relação a isso. E a grande verdade é, se a gente, no fundo, irmão, e aí eu vou falar de mim, o irmão vai entender o que eu estou falando, talvez outros que vão assistir vão entender e tal. Quanto mais nós parecemos com Cristo, irmão, mais beiros à morte nós vamos estar. Quando eu digo a morte, não no sentido simplesmente da morte física,
mas da separação, sair desse mundo, profeta na sua terra não tem valor, entendeu? A gente perde o valor para esse mundo, porque o mundo dá valor. E vamos falar a verdade, hoje a igreja ela tem medo de ser perseguida, irmão. No testemunho ela tem medo, a grande verdade é essa. E eu vou dizer assim, né? Não estou aqui no sentido de afirmação, mas Jesus disse: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada. E seguindo é colocar às vezes o filho contra o pai contra o filho, o marido contra a mulher, o genro contra a nora, e etc e tal. Aí o irmão traz um ponto importante. Lá o ladrão da cruz, ele olha para o Senhor Jesus e ele diz para o mundo incrédulo, representado no outro: nós merecemos a morte. Ele nada fez. Lembra-te do teu paraíso. Quanto mais nós lembrarmos do Senhor Jesus, mais nós o reconhecemos na nossa vida, mais só nós vamos ficando. Mais solitário a gente vai ficando. Então, a verdade dos irmãos de Primonte, segundo o Otmani, que foi um irmão que carregou no seu corpo as marcas de Cristo, porque ele ficou 20 anos preso no regime comunista chinês, e quando China lhe deu o alvará de soltura, a condição lavrada no alvará era: não ensine mais no nome de Jesus. Ele preferiu ficar preso e ficou preso até a morte. Até a sua morte, ele ficou preso, porque ele não ia deixar de ensinar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais... Olha as verdades que o Otmani traz. São verdades que ninguém conhece hoje. Por quê? Porque ele pagou um preço. Ele fez o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo, entrego ele à escravidão, para pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele pagou um preço, logo pagando um preço, ele teve mais revelações. Lembra que eu falei que é progressivo? A gente recebe o conhecimento e progressivamente a gente vai recebendo mais da graça de Deus. E como essa graça progressiva ela acontece? Conforme a gente morre para nós mesmos, né? Aceita as verdades de Deus, mesmo que isso custe nos andar sozinho, muitas das vezes sem muitos irmãos, né? Sem a expressão de um corpo. Às vezes nós vamos expressar o testemunho do Senhor Jesus, ser unânimes com ele individualmente, como um pai, como um irmão. Eu me reuni essa semana com vários irmãos no trabalho, me reuni com a minha mãe, com meu irmão de carne, que são meus irmãos, onde a gente teve um estudo de irmãos lá, que um irmão trouxe, muito abençoado, o estudo, nos reunimos com ele, mas eu não me reuni com a igreja. Eu não me reuni com a igreja. Então, o Senhor não me deu essa graça de ontem e nem hoje eu vou conseguir me reunir com a igreja. Tem 50 igrejas aqui. Tem uma igreja, Congregação Cristã do Brasil, aqui do lado. A gente fez um vídeo, a gente colocou, não sei se foi colocado no grupo, né? Numa rua só. Numa rua só tinha 4 igrejas. A Assembleia não sei o quê, Deus dos Milagres, não sei das quantas, pastor tal. Eu não vou poder estar reunido com esses irmãos. Por quê? Tem irmãos nossos lá que, como ladrão na cruz, reconheceram, sim, mas eles estão em desobediência no caráter do ajuntamento da igreja. Lá não é expressão do corpo de Cristo. Por quê? Porque eles estão dividindo o corpo. Estão seguindo as suas próprias vontades. Então, para nós termos conhecimento de Deus, da verdade, Deus começa em nós. Nós estarmos dispostos a sacrificar qualquer coisa. E isso inclui até a unidade com outros irmãos. Então, por exemplo, eu tenho um irmão, que eu amo muito ele vai na Igreja Universal do Reino de Deus, uma das piores, que mais blasfema do nome de Deus. Ele é salvo? Sim, ele é salvo. Mas o conhecimento que ele tem hoje é só de salvação. Então, às vezes, ele me convida para ter uma comunhão com ele, eu tenho uma comunhão com ele como irmão. E a gente troca assuntos em pontos comuns, da salvação pela graça, do amor ao próximo, de marido. Ele é um bom marido para a esposa, ele dá um ótimo exemplo de marido, ele dá o texto, ele é uma unidade com o Senhor Jesus como marido. Agora, eu vou desprezar a comunhão com ele porque ele congrega num clube social dos piores da terra com o nome de igreja? Não, não vou desprezar a comunhão. Porém, essa comunhão é parcial. Eu me congrego, eu me reúno com ele como irmão para falar as coisas do Senhor, mas eu não me reúno com ele como igreja.
vamos lá na igreja comigo. Não, você não vai na igreja. Você vai num ajuntamento de incrédulos, de pagãos, com irmãos, tudo misturado. Na igreja você não vai. E ele fica pensando. Enquanto ele estiver pensando, refletindo, eu vou ter comunhão com ele. Quando a arrogância tomar conta, ou a humildade, ele vai tomar uma decisão de me descartar ou de descartar a religião. Mas, enquanto isso, eu tenho comunhão parcial com ele. Então, nós temos comunhão com os nossos irmãos parcial e essa comunhão vai aumentando. Ela vai aumentando conforme o irmão anda em unidade com Deus. Se o irmão anda em unidade com Deus até um ponto, nós vamos andar com ele até ali. Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala: sigamos todos no mesmo pensamento. Se alguém pensar diferente, Deus esclarecerá. Está na tela. Seja o modo de pensar de vocês, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 10. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo. Ó, pensem tudo a mesma coisa. João capítulo 17, sede uns com o Pai. Sede... saiu, irmão. Aí. Sede o modo de pensar de vocês o mesmo, de Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus. Era algo que deveria ser usado como vantagem, mas antes ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de ser. Olha que lindo isso, o que eu estou falando. Como é que eu ganho a verdade de Deus? Como é que Deus me dá? Quando eu esvazio de mim mesmo. Eu estou falando isso e agora vem o texto ali que eu nem lembrava, né? Até porque não tem como encher um vaso se ele estiver cheio, né, irmão? Um copo. Exatamente. Como se ele estiver cheio. Deus não pode derramar o Espírito, as verdades dele dentro da gente, se nós estamos cheios de nossas próprias verdades, né? Não tem como. Então, a partir do momento que eu não tenho comunhão com o irmão, porque em algum ponto ele não alcançou a graça, seja por rebeldia, e Deus vai quebrar ele, vai disciplinar. Hebreus capítulo 12, Deus quebra no meio, Deus disciplina, Deus surra, Deus esmaga aos filhos rebeldes, para que aprendam a verdade, para que aprendam a obediência, e ele vai ser quebrantado até pensar igual eu. E eu, aonde eu não alcancei ainda, Deus vai me quebrantar. Ou, às vezes, eu já estou quebrantado o suficiente, e Deus vai trazer o irmão para me esclarecer essa verdade. Então, eu não posso ser orgulhoso e não querer ficar numa zona de conforto e ter comunhão só com os irmãos que pensam igual eu. Como que eu vou unir o corpo? Não tem como. Agora, eu também não devo querer fazer essa união. Essa união quem faz, eu estou disponível, morto para mim mesmo, para todos os irmãos, para todos aqueles que, como... Tanto é que o Watchmani que eu estou vendo agora, eu só estou vendo, assistindo, porque um irmão havia dito, eu assisto tudo, só que eu não tinha conseguido parar ainda. E agora, outro irmão, ele me mandou um material para eu assistir, e eu assisti basicamente tudo já, por amor ao irmão, né? Porque a gente deve gastar a nossa vida por amor aos irmãos, não para estudar, ganhar dinheiro, etc. E aí esse irmão, um desses irmãos desse material, citou o Watchmani, e eu pensei, não, agora eu vou gastar meu tempo aqui para assistir o material do Watchmani, né? Bom, então essa unidade, mas então nós vamos falar dessa unidade que ela começa em nós. Como que Deus vai nos levar a irmãos sinceros, para nós ter comunhão com eles? Como? Começando através de nós fazer isso aqui, ó. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo do Senhor Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria ser usado como vantagem, ele poderia usar isso como vantagem. Antes ele preferiu esvaziar de si mesmo. Ele preferiu largar toda a sua capacidade para se colocar na nossa condição de nada, de quem deveria morrer na cruz, inclusive morrer em nosso lugar, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Olha como Deus traz, não era esse texto que eu queria ler, mas Deus trouxe esse texto, é um outro texto que Paulo fala em Filipenses, pensai toda a mesma coisa, e se pensais diferente, Deus vos esclarecerá. Mas Deus trouxe esse texto aí, ó. Por quê? Porque anteriormente eu falei, como que eu alcanço essa unidade? Esvaziando de mim mesmo. E Deus traz esse texto aí que eu nem pedi para o irmão. Olha como Deus é bom, ó. Que confirma ali, quando é o Espírito que está conduzindo a mensagem, porque nós nos reunimos, como a gente faz praticamente diariamente, para conversar sobre o Senhor.
E aí o senhor trouxe uma mensagem, opa, irmão, Deus está trazendo aqui, vamos gravar, né? Agora, como que é essa unidade com Deus individual, para que ela aconteça também coletivamente, seja com o irmão, seja com dois, seja com uma igreja? Irmão, o texto desse é Filipenses 2 mesmo, só que eu foquei aqui no 5, né, o Espírito nos conduziu a isso, mas era só o versículo anterior aí, ó. Era os versículos, já que o irmão, só para o irmão ver, completa minha alegria, olha. Aí, ó, tá aqui, ó. Vê se não é esse. Completa minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Aí, esse aí é o 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, um só espírito, uma só mente. E aí, como que eu vou ter uma só mente com o irmão? Um só espírito com o irmão? Lembrando que o espírito é mais importante que a palavra. Ele dá vida à palavra. O espírito de Deus. Senão a palavra está morta, usada pelo diabo em nossa boca. Pensar o mesmo amor, um só espírito, uma só mente, nada faz por ambição egoísta. Então, quando eu morro para mim mesmo, eu vou ter uma mente com o Senhor Jesus. Mas ainda tem um outro texto que ele vai dizer, e se alguém pensa uma coisa diferente, Deus vos esclarecerá. Mas não vem ao caso, eu já citei o texto aqui das Escrituras, né? Não, a gente não precisa achar ele agora, a gente pode botar no comentário. Deus foi bom que trouxe outros, melhor ainda, vamos dizer assim, para o objetivo do Espírito aqui. Então, como a gente alcança essa unidade com o Senhor Jesus? João 17, oração do Senhor Jesus. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Primeiro é nós, irmão. Primeiro nós somos um com o Pai, para que eles sejam um. Eu estou querendo que o irmão seja um, que o irmão congregue do jeito certo, que o irmão faça certo, eu estou querendo uma igreja, eu estou querendo algo aqui, mas eu não sou um com o Pai ainda. E aí, como é que nós vamos juntar, irmão? Aproveitando esse gancho que está levantando, como é que vai entrar um monte de gente num ajuntamento se cada um tem a sua verdade, a sua própria verdade, se não tem a unidade do Pai, irmão? Como é que vai ser submisso ao cabeça? E como que Cristo vai ser o cabeça de gente que é cabeça de si mesmo? Como Pedro, quando tu eras novo, tu cingias a ti mesmo. Então, a oração do Senhor Jesus foi, Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Então, primeiro eu sou um com o Pai, para depois eu orar, Pai, que o meu irmão seja um contigo, assim como eu já sou um contigo. O apóstolo Paulo disse, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa unidade particular nossa com o Pai, para que, tendo essa unidade particular nossa com o Pai nos encaminhe outros até nós, ou encaminhe nós até outro, como ele fez. O Felipe estava numa unidade com o Pai. O eunuco queria entrar numa unidade com o Pai, queria. O que o Pai fez? Encaminhou alguém que já estava nessa unidade. Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Ele encaminhou o Felipe até o eunuco. Veja, em Atos 10. Cornélio queria ser um com o Pai. Não era ainda. Cornélio tinha o espírito certo, mas não tinha conhecimento. Deus fez o quê? Mandou um anjo a Cornélio para chamar Pedro. Deus encaminhou quem já era um com o Pai, que era Pedro. Até Cornélio. Então, quando nós formos um com o Pai, obrigado, amor, ele vai nos encaminhar outros para ser um com o Pai. A nossa oração vai ser atendida, a oração do Senhor Jesus vai ser atendida. Mais importante do que querer que todo mundo seja um com o Pai é eu ser um com o Pai. Que coisa, hein? Na verdade, eu acho que nós estamos querendo que as pessoas sejam um conosco, meu irmão. Essa é a grande realidade, né, irmão? É isso aí, irmão. Ei, irmão, pra gente até, né, não se estender. Por motivos que eu acredito que seja isso que o Senhor quer dizer. Muitas das vezes a gente quer gente que pensa igual a gente, que ande igual a gente, mas a gente não quer, o desejo de fato do nosso coração não é que seja um com o Pai. Porque quando, irmão, a gente é um com o Pai, irmão, morremos para nós mesmos, irmão. É a expressão máxima de que morremos para nós mesmos. É o que Jesus acontece na cruz, quando Jesus se torna um com o Pai, é quando ele morreu para essa vida aqui, para que outros tenham vida. E esse não é o verdadeiro desejo do coração nosso, irmão. Muitas das vezes, dos irmãos, nós queremos um conosco, um com nossa mesma forma de pensar. Nós queremos os psicólogos crentes que nos ouvem, nos validam e tá. Nós queremos a psicologia cristã. Os coach cristão. Essa é a verdade que
muitos que estão ouvindo aqui agora entendam isso. Isso é para mim, irmão. Tá? Eu tô falando aqui, pode parecer, os irmãos não pensem que a gente está aqui em posição de soberba, tá, irmão? Quem está nos ouvindo. Nós já passamos por isso, estamos passando por isso, enfrentamos isso. Essa é a nossa luta maior é aí, ó. É dentro de nós mesmo, fazer morrer esse homem, contra nós mesmos, como essa natureza que está dentro de nós. E eu tomei o Fatality aqui agora, irmão. Tomei, como diz no jogo tem um jogo do Mortal Kombat, Fatality. Tomei a espadada da cabeça aqui agora. A gente quer, muitas das vezes, nós queremos um conosco. Um conosco, não. E aí a divisão do corpo. 1 Coríntios 3. Por que vocês dividiram o corpo de Cristo? Uns dizem eu sou da Adventista, uns dizem eu sou da Igreja Católica, uns dizem eu sou da Quadrangular. Quem mandou vocês dividir a Cristo? Acaso está Cristo dividido? Acaso foi a Igreja Católica que morreu por vocês? Foi a Quadrangular? Foi a Universal? Não, não foi. É uma unidade. Começa em nós sermos um com o Senhor. Então vamos ver como isso ocorre em vias práticas, o Senhor querendo, né? Dando continuidade aqui. Vamos ver como isso ocorre, então, em vias práticas, né? Tem um texto que fala em Atos, eu acho que é 17, onde Paulo ele naufraga na ilha de Malta, né? Acho que é Atos 17, vê aí, ou 27. Coloca aí, o apóstolo Paulo naufraga na ilha de Malta. Acho que 28. Atos 28, 1 a 31. Malta, que você quer? Atos. Foi na ilha de Malta. Naufragou? Naufragou, já tá lá. já tá na ilha, já. Eu acho que é 27, vamos falar 28. Vou pegar aqui. Aqui, ó, compartilhando aí, vê se é isso aí. Tá, então vamos lá, irmãos. Quando nós nos tornamos um com o Senhor, nós soubemos do Senhor a vontade dele para nossa vida. E como a gente vive num corpo físico, Deus se expressa através de nós. Isso não é para gerar escândalo, é para gerar a glória dele. Deus se expressou através de Pedro a Cornélio. Não foi a uma igreja ali. Então a gente não deve ter prioridades. O Felipe ele estava pregando para muita gente, de repente o Espírito levou ele para pregar para um homem só. A nossa prioridade deve ser o Senhor Jesus. O Senhor Jesus deve ocupar todo o nosso coração. E aí ele vai nos ensinar, e ele vai nos usar como membros do seu corpo, quer individualmente, como um evangelista, um dom de evangelista, evangelizando almas e tornando elas uma com o Pai na salvação, quer como doutrinador, com o dom de mestre que traz a doutrina e doutrinando os irmãos para que eles andem na comunhão, na verdade de Deus sobre os assuntos de Deus. Não importa o meio que Deus vai nos usar, o que importa é nós sermos um. Agora, quando a gente é um com ele, ele nos edifica, e ele edifica outros irmãos. Eu vou dar um exemplo agora, dentro do texto que eu vou rodar daqui a pouco, que eu lembrei antes, quando nós estava falando. Eu estava vindo com o carro, né, eu e a Nenê, que a gente ficou ilhado aqui, onde a gente mora no morro, né, agora o irmão aqui, minha esposa que está ouvindo, e as filhas sabem o que eu estou falando. Quem vai ouvir não sabe, mas nós ficamos ilhados, a gente não teve saída, a gente ficou acho que 3 dias, eu sou bem mal de data, né? Mas não vem o caso se de 3 foi 6, é o dobro, né? 5, ó, minha esposa está dizendo que foi 5, né? Então, eu posso dar datas bem erradas aí, não é, não altera, a ordem dos fatores, não, a ordem do produto não altera o fator, algo assim, né? Tem uns como é que é? A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, os fatos não vão alterar o que é a veracidade da mesma. Os fatos não vão alterar a veracidade da mesma. Se eu errar as datas, o fato permanece. O produto não vai ser alterado, né? E a gente ficou aqui ilhado aqui 5 dias. Aí eu estava indo... Veja bem o que é ser um com Deus, irmãos. É isso que eu quero que você aprenda, né? Está ouvindo esse vídeo aqui. Não se preocupe com mais nada, só com a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Pai, que eles sejam um contigo como nós somos. Primeiro se preocupe se você já é um com o Pai. Antes de querer que os outros sejam um com o Pai. Quando nós somos um com o Pai fala conosco na expressão do corpo, nas coisas que acontecem ao nosso corpo aqui, a nossa vida. Por quê? Porque o corpo de Cristo somos nós. Paulo, ou Saulo.
por que tu me persegue? Disse o Senhor Jesus, aparecendo para ele numa visão. Mas Paulo não estava perseguindo o Senhor Jesus, ele não pegou uma escada e começou a subir para o céu, até o trono lá do Senhor Jesus. Não, ele estava perseguindo os irmãos. Então nós temos que ser um com o Pai, mas nós vamos ser um expressando fisicamente ao Pai. E o coletivo vai ser natural. Tem vezes que a gente vai estar reunido com 100 irmãos numa assembleia abençoada, uma igreja. Estou falando de uma reunião de igreja de Deus, onde o Senhor Jesus está presente mesmo, verdadeira. Tem vezes que a gente vai ser uma bênção e vai receber uma bênção reunido com um irmão só, como o Felipe e o Eunuco. Que é maior alegria que o eunuco ser salvo? Que é maior alegria que essa? Não tem maior alegria que essa. Então, o que importa é nós expressarmos fisicamente a natureza de Deus aqui, para depois pensar no coletivo, né? Pai, que eles sejam um, mas primeiro nós somos um. Que eles sejam um assim como nós somos um. E aí a gente ficou ilhado. Eu desci com a caçula, né, para ir no mercado. E eu me deparei com uns homens num caico lá. E olha só a fala deles, eu comentei contigo, não sei se o irmão vai lembrar para confirmar aqui. Eles falaram assim, não, isso já deu 1964, uma enchente igual, já tem sol, já tinha sido sol aqui na cidade, amanhã começa a baixar as águas. Aí eu saí com o meu carro e na hora o espírito assim do pai me falou, não vai baixar e vai piorar, vai chover mais, vai encher mais ainda o rio. E aí eu comentei com o irmão, né? Irmão, acho que o vizinho está enganado. O senhor está me dizendo aqui que vai piorar, que além de não baixar, ainda vai encher mais os rios. E eu comecei a chorar até no carro, né? Pela revelação, e eu não entendi o porquê da revelação de Deus, né? Porque qual é o sentido dele me dizer aquilo? Tem que ter uma glória, tem que ter um... E agora eu estou entendendo. Não era para aquele cara, não era para ti, nem era para mim, porque eu não vi... Eu pensei assim, meu Deus, que isso deve ser coisa da minha cabeça, não faz, o senhor está me dando uma revelação aqui que não faz sentido nenhuma. O irmão não vai crescer com isso, porque ele não precisa de sinais, eu não preciso de sinais, nós já temos a fé. Eu não falei isso para o cara lá, o senhor está me revelando agora, eu não entendi. Aí o Espírito me repreendeu, tu não precisa entender, não precisa entender nada. Aí eu chorei ali, agradeci a Deus pela revelação, mas agora eu estou entendendo, que é para nós lançar isso aqui para a igreja. É para nós lançar aqui no vídeo, para as pessoas entenderem que Deus ele fala conosco, Deus fala pelo Espírito hoje com a gente. O Espírito ele vai nos direcionando, ele direcionou Paulo. Paulo ele queria ir pregar num lugar, o Espírito trouxe uma visão de um macedônico para ele pregar a Macedônia. Ele não era para pregar naquele lugar. E Paulo foi enviado à Macedônia. Deus desceu um lençol e falou com Pedro. Para Pedro e pregar para Cornélio. Deus pegou Filipe. Eu estou falando da relação física dentro desse corpo, irmãos. O Espírito vai se expressar através desse corpo. Deus disse para Filipe, vai lá no deserto pregar para um homem só. Então Deus me falou aquilo ali. Mas por quê? Para eu ter uma prova agora, para poder dizer para os irmãos, Deus fala com a gente hoje, no Espírito. Ele fala conosco, então ele disse, a coisa vai piorar muito. E eu comentei com o irmão, outra coisa também. Eu disse para minha esposa que ela ia pegar numa escola, o senhor me falou que vai pegar em tal escola, que o senhor pegou nós pela perna, né? O senhor Deus pegou nós pela perna e começou a chacoalhar nós assim, e atirou nós aqui, né? Os irmãos que nos acompanham, sabe? A gente foi atirado aqui, a gente não quis vir para cá. Mas foi Deus, porque Deus me deu certeza que foi ele, e os resultados são insignificantes para mim. Quem tem a fé, o resultado é insignificante. Mas os resultados são para outras, para edificação, para consolo. 1 Coríntios capítulo 3, vós sois atribulados para consolar aqueles. Nós não precisamos da tribulação para melhorar a nossa fé, para nada. Não é para nós, é para o outro, é para ajudar o outro. Ô, glória! E aí Deus falou que a Daiane ia pegar numa escola aqui perto, ela pegou, e aconteceu como eu falei. Claro que eu achei que era num cargo, mas isso foi a critério meu, né? E ela pegou em outra. E aí, assim, não tem previsão para ela sair dessa escola, não tinha, né? Eu tô andando do nada assim, o senhor me fala que ela vai sair da escola. Eu te falei ou não, irmão? Você falou. Eu acho que eu falei mais de uma vez. Há um mês, acho que um mês antes, não foi? Um mês antes, mais de um mês. Acho que eu te falei mais de uma vez. Ah, é? Aí o senhor me falou que ela saída, que ela não havia sentido para ela ser demitida da escola. Mas o senhor me falou que ela ia ser demitida. Aí o senhor faz isso assim, ele é masoquista? Faz coisas sem sentido? Não.
Só que ele só me disse que ela ia ser demitida. E eu falei com o irmão, falei 3 vezes com o irmão, tá no WhatsApp a prova. Se algum irmão duvidar, pode chamar eu no WhatsApp, que eu mando a prova. Tá ali no WhatsApp, que eu falei com ele. Mas o crente não precisa de prova. Não precisa. É ser um com Deus. E aí o que aconteceu? Ela foi demitida. E eu tinha que levá-la de carro e buscar. Eu tinha esse tempo, que me faltava tempo para eu me dedicar ao ministério da palavra e oração, o qual Deus me chamou. E ele tirou ela lá da escola e fez o quê? Botou numa mais perto de casa e ainda deu um ônibus que pega, e leva e traz ela. E eu não gasto mais 4 viagens por dia. Eu gastava 4 viagens. 2 para ir e voltar e mais 2 para ir e voltar. E tempo, e dinheiro, etc. E ele tirou ela de uma escola, botou na outra, onde o ônibus pega ela e leva. Mas ele me disse que ia fazer isso antes de fazer, meu Deus do céu. Não. Ele não me disse que ia dar outro emprego para ela, isso ele não disse. Mas ele disse que ia tirá-la de lá. E eu me alegrei, eu não fiquei preocupado. Vai perder o emprego, né? A gente precisa, os 2 estar trabalhando e tal. Não, isso nem passou pela minha cabeça. Me alegrei. Sabe o que foi minha alegria? Ser um com Deus. E ele falar comigo. Essa foi minha alegria. Não o resultado. O que importa o resultado material? O resultado material do Senhor Jesus foi morrer pregado lá. O resultado dos apóstolos foi morrer martirizado. O resultado dos primeiros irmãos, por 3 séculos, foi ser jogado na arena, cerrado ao meio. Esse foi o resultado. Mas eles andaram com Deus, diz a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Eles andaram. Quando a gente vê Deus, o resultado ele fica insignificante quando a gente vê a Deus. Quando a gente anda, quando a gente é um com ele, a gente não fica que nem o mundo procurando o resultado que convença a nossa mente, porque ele já nos convenceu. Agora, dentro disso, nós vamos então ler aqui, até esqueci, a 17, né? A ilha de Malta. Por conta do horário e os compromissos e tal, o irmão quer fazer isso na segunda parte desse vídeo, então não? Ou o seu irmão prefere prosseguir? Não, por mim eu prossigo, se o irmão tem compromisso, eu paro. Não, por mim também dá para me prosseguir um pouquinho também, fique à vontade. Então prosseguimos aqui para tentar concluir o mais rápido possível essa mensagem, então. 28, né? Atos capítulo 28. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de lenha e pondo-a no fogo, uma cobra, fugindo do calor, melhor não arriscar se não for urgente, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um homicida, visto como escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha, ou a serpente, da mão, derrubou-lhe no fogo. E eles esperavam que ele viesse a morrer. Mas, tendo esperado já muito tempo, e vendo que nada lhe acontecia, mudaram o seu parecer, dizendo que era ele um Deus. Veja, irmãos, é isso hoje. O irmão está indo lá numa igreja, muda o parecer, vai para outra. Aí vai para outra. Porque ele não é um com o Pai. Ele não é um. Então, o apóstolo Paulo, ele era um com o Pai. Ele não se preocupou com a cobra morder ele, correr para o médico, nada. Por quê? Porque o Pai lhe deu uma revelação. Aonde ele ia chegar? Não tinha como acontecer nada com ele, porque se acontecesse algo com ele, dele morrer ou ficar acamado muito tempo, ele não poderia chegar onde Deus disse que ele ia chegar. Quando nós não temos uma revelação de Deus, nós inventamos a nossa própria revelação de Deus. Quando nós não temos uma revelação de Deus, nós inventamos a nossa própria. Esses homens inventaram uma revelação, uma convicção própria. Esse cara aí veio num navio de criminosos, porque o navio tinha presos, né? Então, ele é um criminoso.
é a dedução mais óbvia, né? A gente vê um irmão numa situação, ou a gente vai pela dedução mais óbvia do espírito errado, da carne, ou a gente ora ao Senhor para ele nos revelar o porquê do irmão nessa situação. Como eles não eram crentes, eles foram no espírito errado. Não entenderam a verdade pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito errado. Então, não, esse cara é malfeitor. Como nada aconteceu, mudaram de ideia. E assim os irmãos ficam mudando de ideia sobre Deus a todo momento, porque não são um com o Pai. Então, a nossa prioridade deve ser um com o Pai. Paulo, ele teve a revelação do Pai. Como eu citei um testemunho agora, né? Dificilmente eu acrescento um testemunho na palavra, porque ele é pouco relevante, né? Mas se algum não crente, um incrédulo, assistir esse vídeo, eu mando o WhatsApp ali, o print, né, das nossas conversas, de antes dela perder o emprego, eu avisar, e ela ia pegar Deus me avisou, das enchentes que nós conversamos, que o homem disse lá que em 64 teve uma, já tinha sido sol, inclusive, já estava marcando sol nos próximos dias, e o Espírito me falou que não, que ia chover mais e muito mais, e não ia baixar as águas, e estão até aumentando em muitos lugares, já apareceu hoje na notícia, né? Então, isso é um testemunho significante. O que importa pai, antes de eu querer ensinar os irmãos e doutrinar os irmãos e tal, eu quero ser um contigo, pai. Me dá a revelação, pai. Me dá. Eu me disponho a morrer. Isso vai me custar o quê? O relacionamento com o filho, com uma esposa, com o esposo, com o meu trabalho, eu vou ter que abrir mão do meu... Não importa o que custar, pai. Não importa que custe uma serpente mortal me morder. Eu arrisco a minha vida, pai. Eu entrego a minha vida para ti, Deus. Vai doer, vai doer. Mas eu vou ter a tua revelação. Eu quero ser um com o Senhor Jesus. Pai, que nós sejamos um contigo, para depois nós orar assim. Pai, que eles sejam um como nós já somos. Então, a nossa prioridade deve ser um com o Pai. E ele vai falando conosco hoje, expressando. Olha a edificação que uma conversa pessoal minha com o Pai gera em muitas pessoas. Muitas pessoas, quando acontecer uma coisa, vão perguntar o que tu acha. Deus não te fala, não tem uma orientação para me dar, porque muitas vezes eu testemunhei uma coisa que o Pai me falou e me aconteceu. Eu não disse que o cara era bandido e ia morrer e não aconteceu. Que nem eles falaram lá que o cara era bandido e ia morrer e não aconteceu. Eles tiveram que mudar o pensamento. Hoje, o que as igrejas mais fazem é profetizar de si mesmo e não acontece. E não acontece, e passam vergonha. Às vezes até profetiza, vai acontecer uma catástrofe e tal, aí acontece, mas profetizar dela mesma, porque é só olhar o óbvio, né? Todas as evidências externas mostram que vai acontecer uma catástrofe, daí acontece, mas a pessoa não especificou, minha esposa vai sair do trabalho, assim tal, ou vai acontecer uma catástrofe assim, dia tal, na rua tal, tantas pessoas, cento e tantas pessoas vão morrer. Deus é detalhista, ele especifica as coisas, porque senão fica espírito de adivinhação. Não é o Pai falando. Quando o Pai fala, tudo acontece exatamente como ele falou para a edificação do corpo. Glória! Então, querendo o Senhor, a gente continua, mas creio que essa mensagem já falou muito. Lá em Gênesis, Deus profetiza uma grande fome e usa José para guardar comida. Ele profetiza 7 anos de prosperidade, e José guarda comida no Egito, né? O mundo todo vem buscar comida no Egito. E lá em Atos dos Apóstolos, Ágabo, se eu não me engano, profetiza uma grande fome, dando tempo para os irmãos guardarem comida. Deus diz para não guardar o maná, mas às vezes ele manda guardar o maná. Nós falamos sobre isso, né? Então, Deus, ele age nesse mundo hoje, na nossa vida, nos cuidando, nos guardando, às vezes nos matando, fisicamente, para glorificar o nome dele, nos entregando como mártires também, ou a prisão também, como o Otmani ficou preso 20 anos, para glorificar o nome de Deus. Glória, o que hoje nos cabe é Deus fala conosco hoje, para que nós sejamos um com ele. E o automático de nós orarmos para outro ser um, isso vai acontecendo automaticamente, conforme Deus vai achando espaço no coração e vai revelando a verdade, senão ele entrega o espírito do engano para que creiam
na mentira. Então, eu encerro a minha fala aqui, que o Espírito não tem mais nada para falar, aí vai ser de mim mesmo. Amém, irmão. Também nada. Fiquei com essa aqui, que me falou muitas das vezes nós queremos um conosco. Essa foi meu aprendizado de tudo isso que eu quis trazer, é abrir mão. Primeiro temos que fazer a pergunta: nós somos um com o Pai, irmão? E isso eu deixo aqui para todos os irmãos. Você tem sido um com o Pai, tem buscado isso, às vezes você não tem sido, mas tem buscado isso, que muitos nem estão, vão chegar, não tem, mas vamos buscar isso e a vida no Espírito. Amém, irmão? Amém. Vou encerrar aqui, Vamos peraí. encerrar para nós orar. Uhum.